Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém, queridos? Podem tomar os vossos assentos, por gentileza. Louva a Deus por estar aqui no último domingo desse ano de 2020, fazendo menção da poderosa palavra de Deus. Gostaria de agradecer ao sacerdote desse santuário de adoração, pastor Eduardo Souza. Queria agradecer ao bispo Samuel Ferreira, bispa Keila, co-pastor Tiago Dantas, que tem nos cedido essa oportunidade para estarmos aqui, para juntos congratularmos a este Deus que é digno de todo louvor, de toda glória e de toda adoração. Amém? Culto maravilhoso, em que a presença do Eterno já é notória em nosso meio, podemos senti-lo através dos louvores, através da palavra responsiva, e certamente Ele continuará falando através da sua poderosa palavra. Amém? Sem mais demora, o tempo que temos é bem curto. Vamos avançar na palavra de Deus. Abram vossos exemplares no livro de Romanos, carta segundo escreveu Paulo à igreja aos Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 31 até o versículo de número 39. Romanos capítulo 8, versículo 31 até o versículo de número 39. Glória a Deus. Aqueles que encontraram o exemplar bíblico, repita comigo: eu irei morar no céu. Os que não encontraram, repita comigo: eu também irei. Eu te espero, não tem problema não. Para que você convenha chegar conosco lá juntos para a glória de Deus. Para que você venha acompanhar esse conteúdo literário, sobre a qual iremos tomá-lo por base para alicerçarmos a palavra de Deus essa noite. Amém? Romanos capítulo 8, versículo 31 até o versículo de número 39. Todos encontraram agora? Diga amém. Então vamos lá. Romanos capítulo 8, versículo 31 até o versículo de número 39. Diz a palavra do Senhor: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus, Ele é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos daria com Ele todas as coisas? Quem intentará acusações contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem nos justifica, quem nos condenará? Se foi Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, e está à direita de Deus, e também intercede por nós, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, ou perigo, ou espada. Por amor de Cristo somos entregues para a morte todo dia, somos repultados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. Isso, nos ajuda no fundo musical. Glória a Deus. Estamos diante de um contexto literário, segundo escreve o apóstolo Paulo. Está ele a nos orientar, dizendo que se Deus, Ele é por nós, quem será contra nós? Uma certa feita, o próprio Jesus, Ele disse lá em João, Ele vai nos escrever dizendo que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Podemos observar algo tremendo como uma palavra como essa, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele faz menção das 3 portas do templo. Uma porta chamada caminho, a porta chamada caminho. Uma certa feita podemos contemplar que o rei Acaz, ele perde o caminho da diretriz espiritual de Deus. Ele olhou para o país vizinho e observou que lá o país da Síria possuía o maior poderio militar já visto na face da terra.
Para que você venha compreender um pouco melhor as escrituras sagradas, só o palácio de Senaqueribe era 22 vezes maior que a capital de Judá inteira. Só o palácio de Senaqueribe. Observando isso, ele importa os deuses assírios para Israel, sucumbindo Israel espiritualmente, financeiramente, prostituindo Israel espiritualmente. Ele perdeu totalmente o caminho. Ele perdeu o caminho. Mas após a morte do rei Acás, quem assume o reinado de Israel é o seu filho Ezequias. A palavra Ezequias, em sua raiz etimológica, significa Deus é a minha força. Aquele que Deus é a sua força, não há quem possa frustrar os seus sonhos. Não há quem possa bloquear os seus projetos, seus anseios, aquilo que Deus ele projetou e escreveu para você, porque o Senhor ele é a sua força. Mediante uma palavra como esta, eu posso contemplar que justamente Ezequias, ele decidiu entrar por uma das portas do templo, que era a porta chamada Caminho. Essa porta chamada Caminho, ela dava acesso ao pátio, onde todos tinham acesso e liberdade a entrar e chegar a esse lugar de adoração. Porém, numa situação como esta, quando ele se posiciona, ele faz jus à sua palavra, do seu nome. Ele derruba os altares, justamente dos deuses assírios em Israel. Restitui o período da Páscoa, dos sacerdotes reais, dos levitas, e aí por diante. Senaqueribe ficou furioso contra ele. Porque quando nós fazemos projetos, porque quando nós nos posicionamos a nossa vida, o inferno inteiro se levanta contra nós. Isso não é uma particularidade sua, isso é algo corriqueiro e natural. Foi feito para nós superarmos barreiras e obstáculos mesmo. Foi feito para Deus se apresentar para nós. Deus costuma se apresentar para nós em situações como estas. Numa situação como essa não tem outra. O que ele vai fazer? Ele vai passar pela segunda porta que o próprio Jesus disse. Agora a porta que ele vai atravessar é a porta, eu sou o caminho, a porta da verdade. Essa porta da verdade, só quem tinha acesso a ela era o sacerdote, que dava ao átrio do santuário. Numa situação como esta, ele vai procurar quem? A verdade. Ele vai procurar o profeta Isaías. Isaías disse para ele: ei filho, fica tranquilo, que maior é o que está conosco do que é que está com eles lá no mundo. Fica tranquilo. Talvez as coisas fugiram do seu controle. Talvez as coisas não estão mais no seu alcance, a sua capacidade psicológica, emocional, financeira, espiritual está sucumbindo. Parece que abriu um chão debaixo dos seus pés, mas não saiu do controle de Deus não. Ele ainda continua soberano, Ele ainda continua poderoso, é no controle de todas as coisas. Não importa o que aconteceu nesse Natal e nessas festividades que te entristeceu tanto. Tem pessoas que entrou aqui essa noite que está tão triste, tão magoada, ferida, e veio buscar uma palavra direto do trono de Deus. E o Senhor, Ele tem uma palavra para o seu coração. Quando Ele procura o profeta Isaías, Ele lança uma palavra como essa, Ele mantém a posição, Ele mantém um posicionamento. Mas Senaqueribe ficou furioso, propôs guerra contra Israel. A história que eu vos conto não é a história da carunchinha, que foi contada de fulano para Beltrano, e chegou até nós nos tempos atuais. Não, tem comprovação arqueológica para provar. Foi encontrado em Mossul, no Iraque, o prisma de ouro de Senaqueribe. Senaqueribe descreve com as suas próprias palavras como que foi a invasão em Israel. Se encontra lá no Museu de Louvre, em Paris, nesse instante. E ele descreve dizendo nesse prisma de ouro: eu, Senaqueribe, com a força do meu poder, com o meu poderio militar, invadi Israel, tomando 42 cidades, encurralando Ezequias, o judeu, atrás das muralhas de Jerusalém, enclausulado como um pássaro em um alçapão. Interessante é que, justamente nesse prisma de ouro, não tem um final essa história. Sabe por que não tem um final nessa história no prisma de ouro? Porque quando o diabo ele pensa que ele está vindo com a farinha, que ele vai te surpreender, Deus já está vindo com um bolo prontinho já. Toda arma forjada, preparada contra a sua família, contra a sua casa, contra o seu relacionamento, contra o seu filho, contra a sua área financeira, contra os seus projetos e anseios, não irão prosperar, não vai.
Nei cauê, seu e foi a salve. E palamancho e facel e façúria. Não vai prosperar. Ele está achando que está dominado. Ele não sabe de nada. Ele está lá preparado para invadir Israel. Agora Ezequias vai viver uma crise existencial. Que talvez é isso que você está vivendo agora. Ele vai procurar o profeta Isaías dizendo: meu Deus, e agora? Agora está tudo perdido. Tudo que eu acreditava não faz mais razão. Parece que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Quanto mais eu oro, mais é que piora. Quanto mais eu jejuo, mais é que piora. Quanto mais eu persevero, mais é que piora. Não tem mais solução, é um alcoólatra mesmo. É um adúltero mesmo. Aquele filho é um usuário de drogas. Homossexualismo está tentando destruir a minha casa, a minha família. Está tudo indo de mal a pior, meu Deus do céu. O que eu vou fazer? Quando ele vai procurar o profeta Isaías, ele vai entregar a carta para Isaías. Isaías olha e fala: ih, rapaz, fica tranquilo. Maior que está conosco. Essa carta nem para você não é, meu filho. Como não é? Está dizendo aí que é para mim. Está dizendo que vai tomar a terra. A terra não é sua. O apartamento não é seu. A casa não é sua. O carro não é seu. Quem foi que disse que a empresa é sua? Quem foi que falou? É Deus, é dele, está no controle dele. Está dizendo que vai tomar o quê? Vai tomar o esposo, a amante está às portas, é mais nova, ou talvez é mais novo, tem mais condições, tem mais tempo, está tudo sob controle. Mas não vai tomar mesmo aquilo que Deus uniu. Homem não há capeta no inferno, não há homem e mulher na terra que seja capaz de desfazer o que Deus uniu. Não vai tomar mesmo. Mas já me disseram que o único recurso para esse filho é a morte ou a penitenciária. Deus tem recursos e tempo e paciência para trabalhar na vida deste e na vida dessa, ao decorrer dessa missão e dessa trajetória que Deus reservou para eles. Aí não vai tomar mesmo, fique em paz. Mas agora então para quem é o destinatário correto? Meu filho, fica tranquilo. Ele é conhecido por vários nomes. Ele é conhecido por Jeová Rafá, aquele que sara. Ele é conhecido por Jeová Nissi, a nossa bandeira. Ele é conhecido como Jeová Jireh, o Deus da providência, que nunca perdeu uma só batalha sequer. Ele ainda é o Senhor dos exércitos. É Ele. Está sentindo a presença dele aí? Eu posso sentir a glória dele aqui. E agora ele fala: então agora eu posso atravessar a terceira porta que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A porta chamada vida do templo era a porta que só quem podia passar era o sumo sacerdote. Aonde ali atravessando essa porta dava de encontro com a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus. Ele não perdeu tempo. Ele não perdeu tempo. Meu Deus, como eu não tinha pensado nisso antes. Talvez como você veio e falou: vou hoje lá, vou lá para esse culto de gratidão, vou passar por esse altar, vou entregar minha família no altar de Deus. E ele corre desesperado para o templo de Salomão. Como você veio aqui essa noite, atravessou pela porta do caminho, atravessou pela porta da verdade, ouvindo os louvores, a palavra dele. Agora entre na porta da vida, onde há a presença dele. Ezequias se joga no altar de Deus, lança lá a carta e diz: aqui está, Senhor, o maior poderio militar já visto na face da terra, diante das muralhas de Jerusalém. Mas mostra para nós, judeus, mostra para todos esses assíricos, mostra para todas as nações da terra, que ainda existe um Deus em Israel, que livra, que cura, que transforma, que faz milagre, que liberta, e que ainda faz milagres acontecerem. Enquanto aqui você adora, Deus visita naquele leito de UTI agora. Enquanto aqui você adora, Deus visita naquela boate. Enquanto aqui você adora, Deus visita naquela casa de praia. Enquanto aqui você adora, Deus visita naquela penitenciária, no tráfico de drogas. Enquanto aqui você adora, Deus visita naquela praça. Enquanto aqui você adora, Deus vai de encontro a elas agora. Ele é um Deus que trabalha por aquele que nele espera. Eu posso conjecturar imaginando a carta chegando no altar de Deus.
A carta chegando no altar, dizendo: mas que carta é essa aí? Não, é do seu filho Ezequias. Quem? Aquele que se posicionou? Aquele que disse que vai iniciar esse ano de 2021, posicionado na minha presença, oferecendo o seu melhor para mim? É ele. Mas por que está tão desesperado assim? Eu sou a força dele. Ah, tem um tal de Senaqueribe lá, tentando afrontar ele. O quê? Ah, achei que era alguém muito poderoso, porque talvez para você seja muita coisa, mas para Deus, não passa de um Zé Ninguém. Eu olhei e falei: ixi, é muito pequeno ainda. Envia para mim aí um anjo. Pode enviar um anjo faltando uma asa. Vamos conjecturar, vamos imaginar. Pode faltar um anjo faltando uma asa. Serve um anjo faltando uma perna. Serve um anjo na cadeira de roda mesmo, que você não é querido nem ninguém. Envia lá agora, porque tem um povo lá na Debrais, agora do Bom Retiro. Já estão crendo, já estão se posicionando para entregar suas famílias no meu altar, acreditando que eu sou um Deus que transforma, acreditando que eu sou um Deus poderoso para fazer infinitamente mais do que eles possam pedir, pensar ou esperar da minha parte. Envia socorro lá agora. E o anjo ele veio. Enquanto Isaías estava lá prostrado, o anjo já estava lá fora. E a ordem de Deus foi para matar somente os valentes. Sabe por quê? Deus mandou matar somente os valentes, deixar os covardes vivos. Porque o marketing é a alma do negócio. Deus vai deixar esse caluniador, essa caluniadora de pé. Deus vai deixar esses que estão soltando farpas pelas redes sociais com indiretinhas de pé, para aplaudir de pé a sua vitória, para lá na frente ver o que Deus vai fazer na sua família, na vida do seu esposo, do seu filho, do seu ente querido. Vão ter que reconhecer que só o Senhor é Deus, 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 para ter feito o que fez na família deles. Só o Senhor é Deus. O anjo, em uma só noite, ele matou 186 mil soldados, em uma só noite. Aí ficou estreito para Senaqueribe. Ele se levanta pela manhã, bate o calcanhar na nuca, ele corre lá para a capital da Síria, em Nínive. Ele se prostra dentro do templo de Nisroque. Enquanto tem crente que não quer saber mais de orar, enquanto tem crente que não quer saber mais de jejuar, não quer saber mais de se consagrar pela manhã, não quer saber mais de buscar a Deus. Enquanto tem crente que não quer se afastar mais da roda dos escarnecedores, tem pessoas oferecendo preço caríssimo de 2, 3, 10, 15 mil reais para ser feito oferendas para destruir a sua família numa cachoeira. Tem pessoas que estão oferecendo um preço caríssimo para destruir o seu relacionamento, para essa enfermidade trazer morte para dentro da sua casa, para fazer com que você saia pelas portas da frente da sua casa sem dar endereço para ninguém, para que o espírito da loucura, para que você perca o equilíbrio emocional, sentimental da sua família e da sua casa, porque o desejo é destruir. Mas enquanto ele estava lá prostrado, orando aos seus deuses, para entender o que havia acontecido em Israel, entra o seu filho Esar-Hadon, com um punhal em suas mãos e mata ele, dentro do templo de Nisroque, se cumprindo o que Isaías havia profetizado. Porque enquanto Ezequias ainda estava passando pelo altar, entregando a sua família na mão de Deus, Isaías ele entra profetizando, dizendo: ei, assim diz o Senhor, aquele pelo caminho que ele veio, ele tornará envergonhado, e nenhuma flecha será lançada, e o nome do Senhor será glorificado na sua história, porque aonde ele chegar, ainda será executado. E acabou. A palavra de Deus é verdadeira e ponto final. Quando eu vejo homens como estes, igual a Ezequias, eu vejo uma certa feita, homens que atravessam as 3 portas. Quando Jesus fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está falando sobre as 3 portas do templo de Salomão. Uma porta chamada caminho, outra porta chamada verdade e a última chamada vida. Eu vejo quando tem condições, tem situações que não estão mais no nosso alcance mesmo. Eu vejo o poderoso Davi tendo que atravessar algumas portas como estas. Fica certa feita, tudo que estava no seu equilíbrio, de repente, sumiu do seu equilíbrio. Aquele que enfrentou o gigante, o venceu. Aquele que derrotou o urso-leão, de repente ele se depara com uma situação que fugiu do seu controle. Ele está vindo rejeitado de uma batalha. Dura coisa é quando somos rejeitados. Homem que estava acostumado às coisas do seu jeito, da sua forma. A Bíblia diz
Uma certa feita que Deus disse a Jeremias no capítulo 17, versículo 5, dizendo: maldito é o homem que confia no homem, que faz a força do seu braço a sua carne, e desvia-se do seu coração do Senhor. Olha o que nos leva a desviar o nosso coração do Senhor, é confiar no homem. O problema é que a palavra homem, no original do hebraico, está escrito nesse versículo com duas conotações diferentes. A primeira palavra homem está escrito com a palavra gever. Gever, em sua raiz etimológica, significa o homem guerreiro, o homem acostumado a travar guerras e batalhas. A segunda palavra homem, no original do hebraico, nesse versículo, está escrito com a palavra Adam. Adam, em sua raiz etimológica, significa a essência humana. Maldito é o homem guerreiro que confia em sua própria essência humana. Não trata-se sobre o seu esposo, não trata-se sobre o seu filho, sobre o seu pastor, sobre o seu líder, não, seu amigo, seu ente querido, não. Trata-se sobre você mesmo. Quando ele escreve a Jeremias, ele está dizendo: maldito é o homem que confia num homem. Não podemos confiar em nós mesmos, senão naufragamos. É uma realidade isso. Numa situação como essa não tem outra. Davi está prestes a entender que confiar em si próprio não resolveria o seu problema. Ele chega na cidade de Ziclag. Na cidade de Ziclag ele vai procurar suas esposas. Seus filhos não os acham. Aí ele fica desesperado. Seus soldados também vão procurar suas esposas. Seus filhos também não os acham. As suas casas estão queimadas a fogo. Ele se desespera ao ponto de chorarem, até perderem as suas forças. Não chorou até alguém lá e consolar eles. Não. Não chorou até alguém lá e secar as lágrimas deles. Também não. Eles choraram até perderem as suas forças. Talvez hoje você se deparou numa situação como essa, perdeu as suas forças. Mas hoje o Senhor tem uma palavra para o seu coração. Você que a sua vida é só chorar. Olha o que a Bíblia diz lá em 2 Coríntios capítulo 12. Versículo 1 até o versículo de seu número 10. Em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheci um homem em Cristo que há 14 anos, se é no corpo, não sei. Se é fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. Eu sei que tal homem, se é no corpo, se é fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. Foi levado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Mas se quiser gloriar-me, não serei inércio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim, mais do que me vê ou de mim ouve. É para que não me exaltasse mediante as revelações, foi me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, a me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Paulo entende o recado de Deus, como tem crente já compreendendo aqui essa noite. Olha só o que ele responde: de boa vontade, pois, me gloriarei em minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Pois quando estou fraco, então sou forte. Repita comigo: pois quando estou fraco, então sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. É no campo das tuas impossibilidades que o Senhor ele vai atuar com maestria, mostrando que Ele é o seu Senhor, é a sua providência, porque Ele é Deus. Davi ele se depara com a situação que fugiu do seu controle. Numa situação perigosa como esta, o que ele faz? Ele vai orar a Deus, ele vai consultar a Deus. Quando ele consulta a Deus, ele faz 2 perguntas para Deus em oração. Foi isso que você fez antes de sair da sua casa para vir para cá. E do altar de Deus virá 3 respostas para a sua vida.
As duas perguntas que ele fez, a primeira foi: Senhor, persigamos os amalequitas? Talvez você tenha dito: Senhor, ainda vale a pena insistir nesse relacionamento conturbado, abusivo? Vale a pena, Senhor, insistir nesse filho usuário de drogas, esse filho homossexual? Vale a pena insistir naquele que está na penitenciária, que a família não acredita mais nele? Vale a pena ainda insistir nessa empresa que está quase falindo? Vale a pena ainda insistir nesse sonho, nesse anseio, nesse projeto, nessa liderança, nessa chamada? Vale a pena ainda lutar? E o Senhor respondeu para Davi: vai lutar pelo que é seu, sim. Você não vai parar. Quem te entregou foi eu. Acabou. Ele fez a segunda pergunta para Deus, que foi o que você fez. Segunda pergunta foi: Senhor, iremos alcançá-los? Nós vamos alcançá-los? Período que logística de deslocamento não era fácil. Não tinha moto, não tinha carro, não tinha avião. Eles estavam há dias atrasados. Talvez você tenha dito: mas as percas esse ano foram muito grandes. A situação parece irreversível. O meu ponto de vista parece que não tem mais jeito, não tem mais solução para a minha causa. Senhor, ainda vale a pena? Senhor, irei alcançar a chave desse apartamento ainda? Ainda irei, Senhor, alcançar, essa empresa vai voltar a prosperar outra vez? Ainda vou alcançar o privilégio de ver esse esposo liberto, ser um diácono na sua casa, ver esse filho pregando, louvando o seu santo nome? Eu ainda vou alcançar, Senhor, essa faculdade. Eu ainda vou terminar e concluir, Senhor, esses projetos, esses anseios. E o Senhor respondeu para Davi dizendo: vai alcançá-lo sim. Davi não teve nem coragem de fazer a terceira pergunta. Deus respondeu a si mesmo, porque Ele sabe os complexos de inferioridade que você está vivendo. Ele conhece o seu endereço, sabe tudo que você passou, as palavras de humilhação que você vivenciou até aqui. Mas se prepare que é chegada a hora de uma grande virada na sua história. E Deus respondeu para Davi dizendo: ei, é tudo aquilo que perdido e roubado foi da sua história, recuperado será na sua vida e na sua família. O tempo de cantar chegou. Deus está reservando uma virada extraordinária para a sua vida, ainda antes desse ano se findar. Hoje ainda é dia 27 e você disse: Senhor, esse final de ano chegou, a sua promessa não me alcançou. Então se prepare, que ainda antes desse ano se findar, as promessas do Senhor vos alcançarão. E chorivia sei que mendoia saue. Ei, pala, eu até que o mundo sai. A laplomancia foi gaçal e foi gaçai. Ele é um Deus de provisões. Eu posso dizer isso com propriedade, porque há 8 anos atrás as pessoas olhavam para mim e diziam: não tem mais jeito. A minha esposa própria pensava: quanto mais eu oro, mais é que piora. Quanto mais eu jejuo, mais é que piora. Alguém ainda chegou nela e teve a coragem de dizer: crente, chegou nela e disse para ela: ei, se eu fosse você, eu largava o seu marido. Você é um ladrão, você é um adúltero, você é um assassino. Isso não tem mais jeito não. Até envolvimento com o crime organizado já tem. Está tudo perdido. Eu fosse você, eu largava ele, porque o diabo abriu a sepultura para ele. E Deus vai preparar para você um varão valoroso que tanto você merece. E quando ela ouve isso, ela faz as malas para partir de casa. Antes de partir de casa, ela estava perdendo o caminho, pastor. Estava perdendo o caminho já. Aí o Senhor falou para ela: vem, passa primeiro pela primeira porta, que é a porta do caminho. Vem para cá. Aí ela veio logo para um culto como esse, deixou as malas prontinhas em casa para partir, dizendo: chega, eu não aguento mais humilhação, eu não aguento mais prova, mais luta, eu já estou esgotada. Quando veio para um culto como esse, esperar uma resposta da parte de Deus, Deus usa alguém de fora para dizer para ela: ei, volta para a sua casa, desfaz as suas malas, porque és para mim um vaso escolhido, é uma pérola preciosa este. Vou libertá-lo, vou transformá-lo em um pregador extraordinário, em que nem você e seus familiares serão capazes de acreditar tamanha obra tenho na vida deste. Você vai lutar, você vai alcançar, e recuperado será tudo aquilo que perdido e roubado foi da sua vida. Ela voltou para casa desfazendo as malas, já louvando, já adorando, já glorificando.
Coisa boa é quando nós tomamos posse da promessa de Deus. Porque aí sim atravessamos a outra porta, que é a porta da verdade. Que verdade é esta? Ela chega em casa e desfaz as malas. Eu depois de 20 dias desaparecido de casa. Natal, Ano Novo com as amantes. De repente sai daquela chama no meu peito, aquela vontade de voltar para casa, sabe? É porque enquanto aqui você adora, Deus está restituindo de volta aquilo que roubado e perdido foi da sua história. O tempo de cantar chegou. Mas quando eu chego em casa, o meu medo era a recepção. Pois que recepção que eu esperava? A do taco de beisebol, do rolo de amassar pastel, caibro, era isso que eu esperava ao chegar em casa. Ah, quantas vezes a mulher guerreira, pastor Tiago Dantas, mulher guerreira, que confiava na sua própria essência humana. Quantas vezes cheguei 4 horas da manhã em casa e ela tendo que trabalhar, sair para o trabalho às 5, e ela está lá sentada em um sofá, olheiras profundas, me esperando, dizendo, olha, não aguento mais, onde você estava desesperada? Quantas vezes estou lá no baile, chega nas costas, opa, bora para casa. Não vou ainda não, acabei de chegar, vai você, depois eu vou. O quê? Sabe que você está armado aí? Você esqueceu que tem um arsenal de armas em casa? Eu já vim com um deles, já vou meter bala aqui dentro, o negócio vai ficar estreito na terra. Simbora para casa, rapaz. Opa, deixa eu ir embora para casa. Para que brigar, né, amor? Pegar na mão dela, vamos embora. Mas no outro final de semana, a história continuava a mesma. A mulher guerreira e sua essência humana jamais poderia solucionar aquele tipo de problema. Tem coisas que fogem da nossa alçada humana. Isso você tem que compreender e entender. Que o poder de Deus se aperfeiçoará na sua fraqueza, no campo das suas impossibilidades. É lá que Ele vai atuar. Quando eu cheguei em casa esperando o taco de beisebol, quando eu cheguei em casa, olha a recepção que eu recebi. Bom dia, amor da minha vida. Imagina o susto que eu não levei, vaso. Misericórdia, será que nem emboscada não vai, não? Deve ser logo emboscada, isso é perigoso. Ela pega pelo braço, coloca sentado numa mesa. Coloca um prato de comida fresquinho na mesa. Pega a colherzinha e ainda me diz, eita, amor da minha vida, olha só como você está magrelinho, meu filho. Olha o que o diabo está fazendo com você. Deixa eu cuidar de você, vaso, deixa. Então ela pega a colherzinha e fala, abre a sua boquinha. Olha o aviãozinho aí, vaso. Aviãozinho. Quer ser discípulo de Jesus? Nega o seu eu todos os dias. Carrega a sua cruz e siga Ele. Passe pela porta da verdade. A porta da verdade não tem outra, não tem palavras mágicas, abracadabra, sim, salapinho, milagre vai acontecer, não. Tem atitudes que para sua casa, sua família ser mudada, só você, só eu podemos tomar. Quer viver experiências que você jamais viveu, familiares, sentimentais, espirituais, financeiras, então tome atitudes mediante as escrituras sagradas que você nunca tomou, e a sua história nunca mais será a mesma. Esta é a porta da verdade. Esta é a porta da verdade. Aí nós passamos pela porta da vida. Aí Jesus fala, agora você vai passar pela porta da vida. Agora eu vou mudar a história. Deus vendo que ela se posicionou, cada colherada que ela dava, ela profetizava ainda. Tem que parar com esse negócio de amaldiçoar o seu lar com seus próprios lábios. A sua boca tem poder, os seus lábios têm poder. Tem que parar de amaldiçoar o seu esposo, os seus filhos, suas finanças, sua família. Tem que usar os seus lábios santos para abençoá-los. Cada colherada que ela dava, ela profetizava, dizendo, eis aqui o profeta de Deus que Deus escolheu para mim. Eis aqui o pregador que vai pregar em vários estados. Eis aqui o pregador que vai pregar em vários países. Eis aqui o pai dos meus filhos, o homem que eu amo, Satanás que é meu. Tem que parar de se auto-enganar. Que negócio é esse? O amor acabou? Que negócio é esse que eu sentia outra hora, mas agora eu não sinto mais? Você sabe que você está sofrendo sim. Encara os fatos, vai à luta. Mas uma luta espiritual, não é uma luta física. É isso que você precisa entender. Aí a coisa muda. Quer ver como muda? Deus falou, agora eu vou entrar em guerra por ela. Primeiro Deus enviou um pastor até a minha casa. Estou resumindo por causa do horário. A mensagem para mim transmitida foi, Deus manda te dizer que se você se converter agora dos seus pecados, se reconciliando com o vosso Deus, Deus vai lançar no mar do esquecimento tudo o que você fez até aqui. Vai escrever uma linda história na sua vida. Porém eu olhei para dentro de mim e pensei, nem Deus será capaz de perdoar tamanhas monstruosidades que eu tenho feito até aqui. Falei, nem Ele. Falei, não dá, pastor, estou muito envolvido com algumas coisas agora. Quem sabe lá na frente agora não dá não. Ele me disse, ah é? Aí onde mora o perigo, querido.
Porque Deus ele fez uma promessa para sua esposa, outra promessa para sua mãe vai se cumprir. Porém o diabo vendo isso já se desesperou, já armou uma armadilha para você lá na frente. E já tem uma cadeira de rodas reservado para você, meu querido. Você não quer aproveitar hoje a oportunidade que Deus está te dando e retornar andando para a presença de Deus, não? É que tem um momento que Deus fala, chega, basta. Tem um momento que você tem que sair de cima desse muro e assumir a sua identidade espiritual. Assumir o seu compromisso com Deus. Tem pessoa que entrou aqui essa noite, que Deus está te dando a última oportunidade de entrar firme e perfeito na presença dEle. Porém eu disse, não. Se for para ir para uma cadeira de rodas, eu prefiro a morte do que usar fraldas geriátricas. Para mim não dá não. Passou apenas uma semana dessa profecia lançada. Estou vindo em uma perseguição policial. Após 40 minutos de perseguição, parceiro que estava comigo, levou um único tiro nas costas. O que ele hoje não daria para estar sentado no seu lugar, para ter mais uma oportunidade, não a tem. Você já parou para imaginar? Quantas pessoas com potencial maior do que o seu, chamada de Deus maior do que a sua, dons e talentos maiores do que os seus, descer a sepultura no vale da desobediência, e hoje estão amargando uma eternidade de sofrimento, sendo que hoje você tem a oportunidade de ser chamado de sacerdócio real, geração eleita de Deus, o que você é. Eu nesse mesmo assalto que ele perdeu a vida com um único tiro nas costas, eu levei 10 tiros nesse assalto, levei 3 tiros nas costas, 4 tiros no abdômen, um tiro na coxa, um tiro na virilha e um tiro no pescoço. Já caí sem os movimentos das pernas, com 2 balas de .40 que estão alojadas na minha coluna até hoje. Como se Deus me dissesse, ei, engraçadinho, eu sou um Deus que prometo e cumpro, rapaz. Até na hora da morte, mas eu cumpro, não me desafia não. Quando ali eu estava caído, agonizando, nadando em uma poça de sangue, sentindo a presença da morte se aproximando, aquele vento gelado cortava a minha face. O diabo gritava no meu ouvido, dizendo, ei, nem adianta clamar por oportunidade não. Você não teve misericórdia de muitas pessoas, Deus também não terá misericórdia de você. Nem adianta clamar, sua história acaba aqui. Eu decretei o seu fim, daqui você não irá sair com vida. Então minha alma se angustiou dentro de mim. No momento que eu esperava a eternidade de sofrimento, no momento em que eu olhei para aquele céu bem negro, como se Deus tivesse fechado o céu para mim, a minha alma se angustiou dentro de mim. Primeira coisa que eu me recordei foi dos jovens, porque eu influenciei a geração de jovens no meu período. Naquele período, os jovens olhavam para mim e diziam, assim que eu quero ser. Olha o relógio de tantos mil que ele está no braço, olha o correntão de tantos mil no pescoço, olha os motão da cilindrada que ele anda, olha os carrão que ele anda. Você é louco, o camarada mais. Quando ele chega no baile, o camarote está preparado para ele. Olha só como as mulheres correm atrás dele. Assim que eu quero ser. Porém, só Deus sabe a vida miserável que eu estava vivendo. O grande poderoso aqui que externava uma felicidade falsa na rua, vivendo um personagem para os outros. Quantas vezes eu cheguei em minha casa, repousei a minha cabeça sobre um travesseiro e eu chorava copiosamente, porque havia um vazio tão grande dentro de mim, em que nem as músicas, nem os bailes, nem as motos, nem os carros, nem o dinheiro, nem as amantes, nem o prestígio dessa terra foi capaz de preencher esse vazio que estava dentro de mim, pois era a medida de Deus exata, tamanho era esse vazio. Aí onde mora a maior contradição, porque hoje, mesmo eu estando desempregado, mesmo a minha esposa estando desempregada, mesmo estando sentado numa cadeira de rodas, usando fraldas geriátricas, hoje eu estou vivendo o melhor tempo da minha vida, o melhor tempo da minha história eu estou vivendo agora. Nenhum período que eu andei eu fui tão feliz e realizado quanto eu estou sendo hoje. Sabe por quê? Eu aprendi que felicidade não é condição financeira. Eu aprendi que felicidade não é condição física, não é condição sentimental, familiar, não. Felicidade é condição de espírito, isso sim é ser feliz. Assim, enquanto ali estava caído, agonizando, nadando em uma poça de sangue, sentindo a presença da morte se aproximando, aquele vento gelado cortava a minha face. O diabo gritava no meu ouvido, dizendo, ei, nem adianta clamar por oportunidade não. Você não teve misericórdia de muitas pessoas, Deus também não terá misericórdia de você. E quando eu esperava uma eternidade de sofrimento me aproximar-se, de repente,
eu olho para esse céu e começo a gritar dizendo: Jesus, ó filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, ó filho de Davi, tem misericórdia de mim, Senhor. Ah, Senhor, eu pequei contra o céu. Senhor, eu pequei contra a terra. Senhor, eu pequei contra o ser humano. Miserável homem eu sou, Senhor. Mas Pai, se o Senhor me der mais uma única oportunidade, Senhor, se o Senhor me livrar, Senhor, desse velório terrível que será o meu, e ter esse caixão cheio de flores, com meus parentescos chorando ao redor desse caixão pela minha perca. Se o Senhor me der mais uma única oportunidade, Pai, de eu presenciar o crescimento dos meus filhos, Senhor, ah, Pai, eu te prometo que eu irei honrar a sua serva na face dessa terra, e irei pregar a sua palavra, sentado naquela cadeira de rodas, o resto da minha vida, se for necessário, mas me dá mais uma chance. Mas que Deus é este? Naquele momento que eu esperava uma eternidade de sofrimento, de repente escuto aquela voz melodiosa me dizendo: perdoado foram os seus pecados, agora você está preparado para me servir, siga-me. Mas que Deus é esse que é capaz de enxergar em escombros humanos uma pérola preciosa? Mas que Deus é esse que é capaz de enxergar em um monstro uma oportunidade de pregar a sua palavra? Esse é o mesmo Deus cuja presença estamos aqui essa noite. É o mesmo Deus que em meio às suas fraquezas e fracassos pessoais, Ele não abre mão de você. É o mesmo Deus que não abriu mão do seu esposo, dos seus filhos, dos seus entes queridos, e irá realizar um grande milagre de salvação e libertação dentro da sua casa. Mas o que me traz aqui essa noite, vindo lá de Guarulhos, estando sentado numa cadeira de rodas, usando fraldas geriátricas, para pregar uma palavra como essa para o seu coração, é porque eu bem sei que um dia essas trombetas irão tocar, e esse corpo imperfeito será transformado em um corpo de glória. Então eu voarei nas asas do Espírito Santo de Deus, e eu deixarei essa cadeira de rodas aqui nessa terra. Então andarei sobre ruas de ouro, tocarei sobre muro de jaspe, e outra vez estarei de pé para abraçar o autor e o consumador da minha fé. E chore mandou e acaiu o céu e foi gasai. Junto comigo nesse grande dia vai estar você. Junto com você, quer o espírito maligno da pomba gira ou não, das más amizades ou não, vai estar a sua esposa, sua esposa. Junto com você nesse grande dia, quer o espírito maligno dos vícios ou não, do homossexualismo ou não, junto com você vai estar os seus filhos. Lá também vai estar o seu pai, a sua mãe, os seus entes queridos. Lá nós iremos estar diante do trono do Deus Todo-Poderoso, e louvaremos com um lindo coral de anjos em um só bom som, dizendo: Santo, Santo, céu e foi gaçal, Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória, da sua glória, da sua glória. Atravesse a porta da vida e sinta a glória dele. Sinta a presença dele. Deixa a presença dele jogar por terra toda raiz de amargura, toda obra de macumbaria, feitiçaria, magia negra vai cair por terra. Toda maldição hereditária terá um fim hoje na sua história, porque o Senhor se colocou de pé no seu trono, e hoje é chegado vitória de Deus para sua família, é chegado provisão de Deus para sua casa, salvação de Deus para sua família, libertação, porque Ele é o seu Senhor, é a sua providência. A glória de Deus. Vamos parar por aqui porque meu tempo já expirou. Deixa o restante do testemunho para uma próxima oportunidade. Para resumir, passei por 8 penitenciárias do estado de São Paulo, a pagar por tudo que eu devia. Estou há 5 anos em liberdade. Hoje eu sou o pregador que a minha mãe tanto sonhou que eu fosse. Hoje eu sou o pai, o pastor da minha casa.
dedicado aos filhos, à esposa, ao lar, que a minha esposa tanto sonhou com fosse. Pois se Deus foi capaz de mudar a minha vida, mudar a história da minha esposa, da minha família, certamente Ele pode mudar a sua. Toda humilhação, toda dor, toda vergonha darão lugar a dupla honra para a sua história. Receba da parte de Deus. Você vai lutar, você vai alcançar e recuperado será, porque se o Senhor é com você, ninguém há quem possa frustrar isso. Amém? Se coloque sobre vossos pés. Quero fazer uma oração por você. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui estão, Senhor, os seus servos, as suas servas que receberam, Senhor, a sua palavra, receberam, Senhor Pai, a sua palavra profética, ouviram esse testemunho. Em nome de Jesus, Senhor, que essa semente, Pai, que foi lançada nos corações da sua serva, dos seus servos, que vinha germinar e gerar frutos para a sua glória, vinha fortalecer aquele que está fraco, vinha levantar aquele que está caído, libertar aquele que está cativo, e vinha, Senhor, reativar essa fé, Senhor, forte e contundente contra as obras do mal, para que o seu nome seja glorificado na vida deles. E você que está com os olhos fechados agora, eu quero que você mentalize agora todos os seus sonhos, todos os seus projetos na sua família, na sua casa. E agora eu quero que você coloque em pensamento o porquê você não concluiu ele ainda, ou porque você ainda não iniciou ele ainda. Nesse momento eu quero que também você eleve o seu pensamento em momentos felizes da sua vida, em que você louvou a Deus aquele hino tão gostoso, tão maravilhoso, quando você recebeu aquela grande vitória. O Deus de Isaías, o Deus de Ezequias, o Deus de Davi está aqui. Celebrar Páscoa é se lembrar do Deus que fez ontem, faz hoje, fará amanhã, fará eternamente. Ele está contigo e você vai cantar o hino da vitória. Louvado seja Deus. Queria agradecer a rica oportunidade e as palmas, louvo ao Senhor. Deus abençoe.